Vem cá, Jackson Marques. Eu falei assim, Jackson, traz a palavra para a gente, hoje eu quero sentar e ouvir. Então vamos receber o Jackson, em nome de Jesus, amém? Eu vou deixar a água do pescador para você, nem vou tomar ela não. Que isso, hein, Jackson? Tem até iPad, hein, Jackson? Oi, gente. Tá tudo bem? Eu tô evoluindo. O irmão passou ali e falou: isso não é um iPad, isso é uma televisão. Pelo menos a Bíblia é do seu tamanho. Vamos ficar sério. Gente, tá tudo bem com vocês? Que honra estar aqui, meu Deus. Estava ali sentado vendo o pastor dar o testemunho e lembrando que como Deus nos prepara dentro do processo, né? Quando você foge dos processos, você não vive em propósito, não. O processo é para esmagar o menino que está dentro de nós, para que o homem que está escondido no porão da nossa alma possa ser livre. Processo você não entende quando entra, você só entende quando sai. E Deus é tão rico que Ele fala do propósito, Ele fala da promessa, mas Ele não fala de processo. Sempre Ele vai lembrar você sobre as promessas, mas Ele nunca vai te falar dos processos. Você já imaginou se Deus falar para você as guerras que você vai ter semana que vem? Você sai correndo aqui agora e vai embora. Você liga para a polícia e agora, quem poderá me ajudar? Só que você precisa entender que quando Deus te chamou, Ele já sabia o que estava fazendo. Que você não pode surpreender Ele, mas Ele. Um dia Jesus estava no barco dormindo. A tempestade veio e sacudiu o barco. E o texto diz que ele dormindo. Tem até a história do menino que está no avião. E aí o avião vai passar num lugar de turbulência. E aí o piloto fala, através os cintos que nós vamos passar por uma área de turbulência. A aeromoça se levantou e começou a falar para o pessoal colocar o cinto. E o menino sentado no avião, no chão, desenhando. E a mulher, meu filho, senta ali que está vindo a turbulência pesada. E o menino continuou desenhando. E ela foi até lá no fundo de avião, mandando o pessoal colocar o cinto. Quando ela voltou, o menino ainda continuava sentado desenhando. Ela, você quer que eu te pegue no braço e te coloque na cadeira? Coloca o cinto agora. O menino parou de desenhar, olhou para ela e falou, tia, o piloto é meu pai. Você tem que entender que quando as turbulências vierem, você tem que falar para ela, espera isso, o piloto é meu pai, uai. Irmão, você tem noção que Deus cuidou de nós dentro de uma pandemia? Acho que tem coisas que não entram na nossa casa. Deus cuidou da gente dentro de uma pandemia. Você tem noção? Você acha que alguma coisa mais vai nos assustar? Ele cuidou de você até hoje. Ele é poderoso para cuidar de você amanhã. Você só precisa aprender a confiar e a depender do seu Pai. Aí Jesus está no barco. Ele está dormindo, gente. E se eu contar para vocês que Jesus não estava dormindo? Se eu falar para vocês que aquele dia não era dia de dormir, era uma matéria. Aquele barco é uma sala de aula. O tema da aula naquele dia era descansar. Você está aqui. O barco quase virando, os discípulos todos preocupados quando olham para o mestre. Aí lá na frente, em Atos 12, Pedro foi preso. Herodes matou Tiago, arrancou a cabeça de Tiago. Prendeu Pedro, o que você acha que ia fazer com Pedro? Se matou Tiago, ia matar o Pedro também. Na noite que antecedia o assassinato do Pedro, o anjo chegou na cadeia, quando olhou para o Pedro dormindo. Como é que você dorme, Pedro, sabendo que vai morrer amanhã? Não, porque um dia eu estava na sala, e o meu professor ensinou que antes da tempestade eu preciso aprender a... Porque quem ora confia, e quem confia... Irmão, talvez você sabe pregar bem, você sabe cantar bem, você sabe falar até em hebraico, até em aramaico, você sabe falar até off the king, eu não quero falar o resto, mas o que você precisa aprender é a descansar. Quem sabe não é a matéria de Deus para alguém essa semana, para esse mês ou para esse ano? Descansar. Fala para quem está do seu lado, descansa. Eu fiz uma viagem semana passada agora. E eu entrei dentro do avião e comecei a chorar. A moça trouxe água achando que eu estava passando mal. Eu falei, não, minha filha, é normal. A lágrima caindo. E me lembrei de 25 anos atrás. Eu pregando aqui, ó, do lado do bairro Peroba, aqui em cima do lixão tem uma mata. A gente subia ela a pé, 25 minutos para chegar lá em cima.
E eu subia sozinho para pregar para as árvores, 25 anos atrás. O vento balançando as árvores e eu falando, olha lá, ó, Deus está sacudindo lá na galeria, olha lá, ó, olha lá, gente sendo sacudida na galeria. Era só as árvores balançando. 25 anos depois eu estou dentro de um avião indo para a África pregar no lugar que eu mais sempre quis. Aí, mineiro desconfiado, né? Peguei a mochila e enchi de água. Vou levar água, não sei como é que é a água de lá. Aí passei num lugar, liguei para aquele, falei, quer saber? Vou pegar uns biscoitos também, umas barrinhas de cereal, né? Não sei, eu vou pronto. Enchi a mochila de água, 14 água. A mochila, se virasse, vai cair para trás. Cheia de barrinha de cereal. Quando eu cheguei na mesa que eu sentei, irmãos, a água era da Nestlé, o pH dela é... Falei, eita, eu querendo jogar minha água fora. Quando sentamos para tomar o café, eu falei, meu Deus, o café aqui está melhor que o do Brasil, uai. O hotel, gente, que eu olhava para cima e falava, meu Deus, e Deus vem para mim, é porque você ainda não aprendeu a descansar. Você está preocupado demais, mas uma coisa é necessária. E aí no culto que eu estava pregando no sábado à noite, o culto começou 1h para terminar às 6, vale um amém. O culto começou 1h para terminar às 6. Quando deu 4h30, alguém chegou e falou, gente, vamos fazer uma oração pela irmã fulana, porque o filho da irmã fulana acabou de falecer. Ô irmão, para quem vai pregar depois da notícia dessa, o culto, os irmãos, a irmã maior querida da igreja, uma igreja para 15 mil crentes, imagina, a irmã maior querida, os irmãos, você vê que o nível do culto diminuiu, os irmãos reduziu a adoração. Falei, rapaz, e agora? Comecei a pregar, me deram o microfone 5h. E eu pregando, e detalhe, o menino morreu no hospital, o hospital ficava na rua da igreja, 5h. Quando deu 5h30, alguém chegou e bateu no meu ombro e falou, ó, avisa para a igreja que o menino acabou de ressuscitar, tem 2 minutos. Você está entendendo que tudo pode mudar, menos o nosso Deus, que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será o mesmo. Alguém entende o que estou dizendo nessa noite? O teu Deus vai fazer essa semana ser a semana extraordinária, para surpreender você, para que você testemunhe das suas grandezas e das suas maravilhas. Quem diz amém? João capítulo 20. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. João capítulo 20, versículo 1. Aqui, gente, igreja chique, olha para cá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de quê? De madrugada. Sendo ainda, eu queria que você repetisse, sendo ainda, continue vocês. Espera aí, gente, e o quê? Só mais uma vez, e o quê? Espera aí, como é que ela viu, sendo que está escrito lá que estava escuro? No escuro você não vê nada, uai. Mas ela está vendo. Por quê? Porque quem tem visão enxerga de noite aquilo que a maioria só enxerga de dia. Que a ideia de Deus não é te dar um novo óculos, é te dar uma nova... Pode estar tudo escuro, mas se você tiver visão vai estar tudo claro. Porque você precisa confiar no escuro aquilo que Deus te prometeu no claro. E sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Quem pode dizer amém? Gente, é o clássico da Bíblia. O evangelho existe por causa desse dia. Gente, isso aqui é história que não acaba mais. Seus bisavós ouviram falar sobre isso, eles morreram. Seus avós e seus pais, você, seus filhos, seus netos vão ouvir falar disso. A história da cruz é tão rica que quando o rapaz estava cortando a árvore com o machado escapuliu, caiu no fundo do rio. Como é que você pega um machado no fundo do rio barrento? Alguém chama um bombeiro. O Eliseu, não, pega um pedaço de madeira. Como já se viu? Ele pegou um pedaço de madeira e jogou na água. É rico que a madeira não afundou, né? Ela ficou sobre a superfície da água. Só que o detalhe não era só ficar na superfície, é que ela ficou parada. O rio não é água corrente? O rio é água corrente, mas a madeira ficou ali.
Não foi a madeira que desceu, foi o machado. Sabe o que eu acho rico? É que o machado fala da obra do homem, da história humana, que sempre afunda. História de Pelé, já, ninguém nem lembra. Madonna, esquece que daqui a um pouco ninguém lembra. Os Beatles, meu Deus. Quem não se lembra? Renato Russo, Charlie Brown Jr. A história do homem, o machado afunda. Agora a história da cruz. O tempo vai passando, vai levando a história de todo mundo, mas a história da cruz ninguém leva. Irmão, parece que Jesus ressuscitou foi hoje pela manhã cedo. Você está entendendo? A história da cruz, ela é ontem, ela é hoje e ela será a mesma amanhã e ela não perde o efeito. Deus coloca o homem no Éden e dá o sacerdócio para Adão governar o jardim. Adão tem o privilégio de ter Deus vindo no culto dele. Não é Adão que sobe, é Deus que... Imagine você lá na sua casa limpando e Deus, estou aqui, bora cultuar. E Deus vinha lá na viração do dia. Que honra, hein, Adão? Só que Deus viu que a vida dele estava muito boa. Falei, não, vou te dar um problema. Você está me incomodando com essa paz sua. Eu estou ficando irritado. O texto diz que Adão dormiu. Mas esse sono aqui não é muito fácil de entender. Porque o texto diz que Adão está dormindo e Deus foi lá e arrancou um pedaço da costela dele. Irmão, peraí. Como é que você está dormindo, alguém arranca um pedaço da sua costela, você não acorda, gente? Que sono é esse? O meu sono é tão leve que se caiu grampo no chão, opa, alguém entrou. O Adão não, Deus vai lá, arrancou um pedaço da costela e fechou com carne, ele estava dormindo ainda. Na verdade o Adão não está dormindo, na verdade ele está morto, gente. Por quê? Porque para Eva nascer, o Adão tem que morrer. Agora eu sei porque que a igreja está viva. Porque para a igreja nascer... alguém teve que... Você está aí? Então não é quando Jesus nasceu que você ganhou a morte, mas foi quando ele morreu que você recebeu. A vida da igreja não tem a ver com a prefeitura da cidade. A vida da igreja não tem a ver com o governo federal. A vida da igreja tem a ver com o homem da cruz. A vida da igreja tem a ver com Jesus. O Adão está morto, ele está deitado. Agora eu entendi quando Jesus falou assim, ó, vamos lá acordar Lázaro porque ele está dormindo. Agora eu entendi quando ele falou, a filha de Jairo não está morta, ela dorme. Porque o que para você é morte, para ele é sono. Tem alguém ali? O interessante é que o Adão está deitado, ele não está vendo. Ele não viu o que Deus tirou, ele só viu o que Deus trouxe. Só que tem um detalhe, quando Deus tirou, ele tirou um pedaço. Mas quando ele trouxe algo inteiro. Deus é diferente do homem, né? Na mão do homem você entrega algo inteiro, ele devolve em pedaço. Na mão de Deus você entrega em pedaço, ele devolve inteiro. Tirou um pedaço da costela e trouxe uma mulher, gente. Então nunca chore por aquilo que Deus está tirando. Porque talvez vai ser necessário ele tirar o velho para trazer o novo. Talvez vai ser necessário ele arrancar o que você não quer para trazer o que você precisa. Tem alguém ali? Não chore pelo que ele tirou, mas se prepare pelo que ele vai trazer. E o que ele vai trazer vai superar o que ele já tirou. Na verdade, Deus mexeu do lado do Adão, porque tem uma área na nossa vida que Deus quer mexer, é a área privada. Ele quer mexer em lugares em nós que o psicólogo não mexe, o psicanalista não mexe, o psiquiatra não mexe. Ele diz, eu quero mexer nesse lugar aí. Quando o Adão acordou, a Eva na frente dele. Qual é a nossa ideia? Que quando o diabo quer destruir a gente, ele procura a parte mais fraca. Não, ele procura a parte mais forte. Porque a fraca já fala, é fraca. Se ele destruir a parte mais forte, o resto. Não é à toa que o inimigo mais quer fazer com que a gente esteja uma vida atarefada. Que no Brasil a agenda cheia é sinônimo de gente importante. E Deus está olhando e dizendo, está errado. Que você pode estar trabalhando para Deus e não se relacionando com Ele. Que para Deus o relacionamento vai muito mais que o trabalho. Você está aí? Você está aí? Noé não começou trabalhando para Deus, ele começou andando com Deus. Deus não vai te dar uma missão sem antes te dar um relacionamento. E a gente acha que secreto é quando você está escondido para os homens. Não. Secreto é quando você está disponível para Deus. Aí o Adão olha, a Eva está lá. E olha que isso é engraçado. O inimigo é mestre em comportamento.
ele tem duas habilidades. A primeira, ele sabe fazer a leitura do comportamento. E segundo, o miserável é paciente. Ele sabe sentar na cadeira da espera e falar: eu aguardo. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Ele sabe ficar na cautela esperando o momento. E detalhe, ele não entra pela porta, ele entra pela brecha. Só que Deus não entra pela brecha, Deus entra pela porta. Por isso que você é uma casa e o seu coração é a porta. E Ele quer entrar aí hoje, fazer morada, fazer morada, fazer morada. Porque se Ele mora em você, não tem lugar para aluguel. Se Ele mora em você, não tem lugar para kitnet. Se Ele é dono da casa, Ele não divide com... Fale um amém, irmão. O diabo é tão sujo que ele até te divide com Deus. Deus é tão limpo que Ele não te divide com ninguém. Você é propriedade exclusiva. A serpente foi falar com a Eva. O texto diz que a serpente é o animal mais sagaz do campo. Por que o diabo não entrou no leão, gente? Que o rugido dele dá para ouvir a quase 5 quilômetros. Por que não entrou num gorila, gente? Num búfalo selvagem? Mas não entrou na serpente, que era o animal mais sagaz do campo. Aí eu te pergunto, se o inimigo escolhe a quem usar, imagina Deus. A serpente veio falar com Eva. E sabe que nessa conversa da serpente a Eva, você acredita que virou uma amizade? Está na Bíblia. Ficaram amigas. Eu não acredito. Vou te provar. Quando Deus desceu, depois que eles comeram do fruto, Deus virou para Eva e falou assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Não existe inimizade aonde não houve uma. Você está aí, gente? Não troque o seu relacionamento com Deus com o relacionamento com a serpente. É por isso que você nunca vai ler na Bíblia Jesus levar Judas em lugares profundos. A gente reclama do Pedro, mas é melhor estar do lado de um Pedro que fala muito do que um Judas silencioso. Até porque nem todo mundo que te beija te ama. A serpente falou com a Eva comeu do fruto, e ela não só comeu do fruto, como ela levou o fruto para Adão. Por quê? Porque toda vez que você cede à tentação, você se torna um tentador. O Adão e a Eva comeram do fruto, eles vão morrer aonde? No jardim. Lugar de vida agora virou morte. Jesus é bom. Por quê? Porque o Adão está no melhor lugar do mundo e pecou. E Jesus está no deserto, o pior lugar do mundo, foi tentado e não pecou. Você percebeu que não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a essência? Mas aonde eu estudo você não sabe. Lá o negócio é feio, irmão. Primeiro, a falta de mau caráter dos outros não pode determinar o seu. Deus não te colocou para você ser estrela, te colocou para você ser um ponto de referência. Porque Jesus é o caminho, sim ou não? Mas Ele não falou para você ser o caminho. Mas o fato de você não ser o caminho, isso não significa que Ele não pode te usar como placa. Porque a placa é que aponta para o... Irmão, as pessoas têm que entrar e olhar a sua rede social e enxergar Jesus em você. Menino, quando eu olho para você, é Jesus purinho, né? As pessoas precisam olhar para mim, para você, e enxergar Jesus em nós, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Aí, os ouvidos também é a porta de informação, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque a fé vem. A fé não vem quando você fala, a fé vem quando você ouve. E aí, a Eva estava no lugar certo, mas ouvindo vozes. Você está aí? Gente, precisamos ser seletivos em quem fala a nossa alma. O fato de alguém falar não significa que tem que falar o seu coração, até porque é ter papagaio. Vocês entendem isso? Até papagaio fala. A serpente chegou para Eva e falou assim: come do fruto, que você vai ser igual a ele. Ela já era, gente. Quando ela comeu, deixou de ser quem era e passou a ser quem não deveria ser. Porque mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa discernir a voz que você deve ignorar. Pega aí. A Eva está viva.
ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro está morto, mas ouviu a voz do Cordeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu estou falando para você falar aos homens. Então para de falar para Deus aquilo que você está ouvindo de todo mundo, e vai falar para todo mundo aquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Por quê? Porque Deus só dá segredo para quem tem secreto. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava onde? No meio do jardim. Quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que Adão escondeu atrás de uma das árvores. Aí eu te pergunto, você está no jardim de Deus, tem uma árvore que Deus plantou, como é que você vai ficar escondido lá atrás? O Adão achou que estava escondido, e Deus é lindo. E quando Deus vem no jardim, Ele não procura por Eva, Ele procura por Adão. Porque toda vez que Deus começa uma mudança, uma transformação, Ele começa primeiro pelo sacerdócio. Só que a pergunta é, quem vai atrás de alguém que caiu, gente? Se a pessoa caiu no mundo gospel, a gente descarta. Caiu, já era. É só enterrar. Lá vem Deus. Adão. Agora eu entendi que quando Pedro começou a afundar Jesus, espera aí, eu não descarto ninguém. Entende que é mais fácil apontar o dedo do que estender a mão? O Deus que fez o Adão está dentro do jardim chamando ele, mas ele insiste em esconder atrás de uma árvore. Aí eu te pergunto, como é que você esconde Deus? Tinha uma árvore e o Adão atrás, porque tudo que você esconde Deus acha, mas tudo que Ele esconde. Por isso que nós estamos escondidos, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabia que Deus pode estar te escondendo hoje só para Ele não perder você amanhã? Tem alguém ali, gente? Deixa eu pregar para ele. Deus pode estar te escondendo hoje, não é porque Ele quer fazer você sumir do mapa, é só por proteção, meu filho. Você não precisa aparecer. Está escondido, mas está guardado. Está escondido, mas está protegido. Está escondido debaixo de suas asas. Para tocar em você, vai ter que tocar naquele que te protege. Ele está te escondendo hoje porque Ele tem um plano na sua vida maior. E não lute para aparecer, porque toda vez que você aparece, Deus esconde. E toda vez que você esconde, Ele não te chamou para ser visto, Ele te chamou para um servir. Deixa eu ajudar ela, gente. Quando você aparece, Deus esconde. Quando você esconde, o Adão está escondido atrás de uma das árvores que Deus plantou. E não adianta esconder atrás das coisas de Deus, que Ele já te viu. No pique esconde entre você e Deus, Ele já te achou, irmão. Não adianta esconder atrás de nada, Ele já te viu. Só que engraçado é essa, é que Deus não fala para Adão, achou. Não, Deus não quer levantar o tapete dele. Eu quero que você se apresente. Sabe o que é o profundo do texto? É que Deus estava chamando o Adão vivo, mas quem respondeu foi o morto. O Adão está atrás da árvore. E você já percebeu que quando você está atrás de uma árvore, você não consegue enxergar o que está na sua frente? Você consegue olhar para cima, consegue olhar para baixo, consegue olhar para a direita, consegue olhar para a esquerda, consegue olhar para trás. O único lugar que você não consegue olhar. Mas quando Jesus foi para a cruz, a cruz também é uma árvore, só que agora o Adão não está atrás. Você não está aqui. Agora o Adão está na... Oh my God, o Adão agora está na frente. Agora ele consegue olhar para frente, consegue olhar para cima, consegue olhar para baixo, consegue olhar para a direita, consegue olhar para a esquerda. O único lugar que ele não consegue olhar... Deixa eu pregar para ela. Porque quando você está na cruz, a cruz não te dá direito de olhar para trás. Quando você olha para trás é enxergando quem você era, mas quando você olha para frente é enxergando quem você vai ser. Vocês estão aí? Vocês estão aí? É por isso que quando Deus tirou o povo do Egito, o Egito ficou para trás, mas Canaã Deus colocou. Você levanta a sua mão para receber isso? Ô irmão, quem anda para trás é Michael Jackson, rapaz. Quem anda para trás é caranguejo. Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu
avanço para os que estão adiante de mim. Posso ir mais fundo? Posso ir mais fundo? Quando Jesus esteve na cruz, todos os lados que ele olhou tinha gente. Na frente, as pessoas que o crucificaram. Você não está aqui. Na direita, um bandido. My God. Na esquerda, um outro bandido. Quando olha para baixo, Maria lá embaixo. O único lugar que ele não olhou para trás, porque não tinha gente. Mas quando ele olha para cima, quem está lá? O Pai. Você está entendendo que Deus está te dando visão? Para que aonde você chegar, para onde você olhar, você vai enxergar alguém. Você vai enxergar alguém. Você vai enxergar alguém. E se não tiver lugar para você olhar, olha para cima que o teu Pai vai estar lá. Teu Pai vai estar lá. Quantas cruzes eram, gente? 3 cruzes, sim ou não? Ele foi crucificado em qual? Na da direita, na da esquerda? Vocês estão ligados? Por que no meio, gente? Porque quando Adão e a Eva comeu do fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava onde? No meio. Então eles começaram a morrer aonde? No meio. Aí lá vem Jesus. Eu não quero a da direita. Eu não quero a da esquerda. Eu quero morrer na do meio. Porque se Adão morreu no meio, eu também vou morrer no meio. Mas eu também vou ressuscitar e vou aparecer no meio deles. Porque se no mesmo lugar onde eles morreram, vai ser no mesmo lugar onde eles vão renascer. Aonde eles vão reviver. Ah, que coisa! Sabe o que eu lembrei aqui agora? É que Paulo disse que quando Jesus vier, ele não vai vir na terra. Ele vai vir até as nuvens. Você que nunca andou de avião, se prepare. Ah, você não quer falar comigo? Que coisa, gente. Olha que engraçado. Você já percebeu que quando nós homens, olha melhor, não tem como. Quando está acontecendo um casamento, que os homens estão entrando, já percebeu que ninguém está nem aí para nós? Estou falando sério. Ô irmão, já cheguei no casamento. Cadê o noivo? Meu filho já entrou faz 10 anos. Irmão, o negócio é tão sério que não existe música para nós noivos. Quem já viu a música do... Não quero perguntar isso. Não tem música para nós noivos, irmão, mas para as noivas. Tenta contar um segredo para alguém quando a noiva está entrando. Tem um babado para te falar. Cala a boca que ela está entrando. Depois você fala. Ninguém pisca quando a noiva está entrando. Ninguém mexe quando a noiva está entrando. Irmão, a pessoa pode ser cega. Parece que os olhos dela abrem porque ela quer ver a noiva. Só que você já viu o noivo entrar só? Alguém vem trazendo ela. Você pegou? Você pegou? Só que quando a noiva está vindo, o noivo não fica aqui esperando ela. Ele volta. E encontra com ela onde? My God. Ele dá o braço para ela, dá um beijinho na testa, olha nos olhos dela e disse: Let's go, my baby. Come here, my baby. Ela pegou. Quando a última trombeta soar, Jesus não vai vir em Contagem para buscar recomeçar. Ele vai vir até metade do caminho. A recomeçar vai subir até a outra metade. Nós vamos encontrar com Ele nas nuvens e Ele nos levará. Vamos melhorar isso? O mundo está atônito esperando a Terceira Guerra Mundial. Todo dia um relance, a Terceira Guerra Mundial vai começar. A Terceira Guerra Mundial vai começar. Pergunta para um crente se você está ligando para a Terceira Guerra Mundial. Porque o mundo aguarda a Terceira Guerra Mundial, mas a igreja aguarda um casamento. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Maranata, 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 hora vem. Mas quando Jesus está na cruz, ele não reclama, porque os pregos perfurou a sua pele, mas não perfurou o seu plano. Rasgou a sua pele, mas não rasgou o seu propósito. Na cruz ele não fechou as feridas dele para que as suas feridas fossem abertas, mas na cruz ele permitiu que as feridas dele fossem abertas para que as nossas feridas fossem. Você entende que hoje nós estamos sentados na mesa mais cara da história e não vai precisar pagar a conta?
Você não está aqui, porque toda vez que Jesus te chamar para sair, Ele paga o preço, Ele vai pagar a conta, Ele já pagou. Tudo que você precisa é só sentar na mesa e desfrutar. Tem alguém lá atrás? Foi tudo por amor. Sabe, o Evangelho de João, ele não vem apresentar Jesus como um Deus, vem apresentar Ele como Pai. Porque se você perguntar hoje, muitos evangélicos vão falar: não, porque você tem que ir lá na minha igreja para conhecer o meu Deus. Só que toda vez que a religião te apresenta um Deus, isso significa que você não tem acesso ao Filho para Ele revelar para você Pode chamar Ele de Deus, que não é errado, mas sai daqui hoje com um relacionamento mais profundo, a ponto de chamar Ele de Abba. Ele é teu Pai. Um dia ele estava pregando sobre divórcio, trouxeram umas crianças, ele parou o sermão. Divórcio é assunto de adulto, uai. Como é que você vai parar um sermão de coisa de adulto para falar para criança? O texto diz que ele abraçou as crianças, beijou as crianças, colocou as crianças no colo e abençoou-as. Parar um sermão sério desse para dar atenção para as crianças? Muito simples. É porque quando acontece um divórcio, quem mais precisa de um colo? O que ele está dizendo é: eu sou seu pai, o meu colo é seguro, não existe abuso no meu colo. O meu colo é para curar você dos traumas passados. A paternidade divina vem para nos curar dos traumas da paternidade humana. Aonde os seus pais falharam, aonde Ele vem para te curar, para te restaurar, para você ser referência para os seus filhos. Jesus morre na cruz, aparece um discípulo chamado José de Arimateia, encerro, pega o corpo dele, coloca dentro da sepultura, coloca uma pedra. Os romanos colocaram um monte de guarda para vigiar o sepulcro, né? Porque Jesus pregou que ao terceiro dia eu Isso na cabeça dos romanos era o quê? Coloca os guardas aí, porque senão de madrugada esses discípulos vêm aí, empurra essa pedra, pega esse corpo e sai gritando: ele está vivo. Domingo de manhã Maria acordou cedo. Qual é a bênção de acordar cedo? É na ideia dos coaches? Não, é na ideia da Bíblia. Quem acorda cedo vê primeiro. Você sabia que o maná caía até o nascer do sol? Quando o sol aparecia, o maná parava de cair. Você não está aqui. Qual é a primeira lição que Deus está ensinando os hebreus? Para tomar café, vocês vão ter que acordar. Agora olha isso. Os guardas estão na entrada do sepulcro vigiando. Mas tem um detalhe: eles estão vigiando o lado errado. Porque os guardas estão preocupados com a entrada. Então fica aqui ninguém entra. Na ideia dos guardas era: aqui ninguém vai entrar. Só que eles estão vigiando o lado errado. Eles estavam preocupados com a entrada. Só que o segredo não estava na entrada. Os guardas impediram os discípulos de entrarem. Só não puderam impedir Jesus de... Sabe por que essa igreja está cheia? Porque o sepulcro está... Se o sepulcro tivesse cheio, tudo isso aqui ia estar vazio. A razão disso aqui estar cheio é porque a manjedoura está vazia, o ventre de Maria está vazio, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas o teu coração está cheio. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive para... E olha que coisa, depois que ele morreu e ressuscitou, ninguém mais falou em matar ele. Repara, quando ele ressuscita, ninguém mais fala: vamos matar ele de novo, porque não tem como matar quem já... Deixa eu tentar explicar algo a vocês. Coloca aqui para mim Isaías 22, 22. Gente, olha esse texto. Olha esse texto. Isaías 22, 22.
1, 2. Liguei para ele, combinei. Tô brincando. Porém, sobre o seu ombro, o cadeado da casa de Davi. Porém, sobre o seu ombro, a corrente da casa de Davi. É isso, gente? Porém, sobre o seu ombro. A chave só funciona se ela estiver na... A chave só funciona se ela estiver na... Só mais uma vez, a chave só funciona se ela estiver na... Coloca aí para mim agora, soldado. João 10, 9. Agora você não... Não vou nem ler, vocês lêem. Entendeu que a salvação não é passando pela janela? Olha o texto de Isaías lá. E porei a chave sobre o meu ombro. Ô gente, ninguém carrega a chave no ombro. Você carrega a chave na mão, na bolsa, no ombro. Isaías está dizendo que alguém está carregando a chave no ombro. E quando Jesus foi para o Gólgota, a cruz estava onde? Então a cruz não é um símbolo qualquer. A cruz é uma chave. Mas toda chave só funciona na porta. Eu sou a porta. O dia que alguém falar para você, eu vou fechar a porta para você. Espera aí, meu filho, que porta? Ele é a minha, Ele é a sua, Ele é a nossa. Ninguém vai trancar essa porta, porque a cruz abriu a porta da eternidade. Somos salvos por causa da obra de Jesus na cruz. Você não é salvo pelo que você faz para Ele, você é salvo pelo que Ele fez. Por você. Eu paro, meus 2 últimos pontos. O primeiro é esse. É que quando Jesus entrou no sepulcro, Ele entrou na sexta-feira com feridas abertas. E no domingo de manhã, Ele sai com as feridas. Ô gente, me explica isso. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, mas também não sou bobo, gente. Como é que você é machucado na sexta, é sangrado, rasgado na sexta, domingo de manhã? Ele está dizendo para alguém hoje: no reino do homem, feridas demoram anos, meses, semanas. Ele está dizendo: eu só precisava desse fim de semana. Porque para ele está dizendo: quem te fere não é maior do que quem te sara. Porque está escrito: pelas suas pisaduras. Pessoas feridas vão ferir pessoas, e pessoas machucadas também vão machucar pessoas. Mas pessoas saradas só pode curar quem foi curado. Você está aí, só pode sarar. Me ajuda a pregar. Só pode sarar quem foi sarado. É por isso que a área que você mais sofre é a área que Deus mais investe. A área que você mais é machucado é a área que Deus mais aposta, mais investe. Porque depois Ele te usa como agente de cura, para você curar feridas que um dia você foi ferido, para você sarar pessoas que um dia também você foi machucado na mesma área. Nossa, você sabe muito sobre essa área, né? Você estudou para isso? Não, menino, eu fui machucado algumas vezes. Nossa, eu vi que você entende muito de leões, né? Pois é, me jogaram algumas vezes em algumas covas. Pois é, nossa, eu vi que você entende muito de fogo. Caí em algumas fornalhas, mas sobrevivi. O lindo da história é que um grande soldado não é chamado de grande soldado por nível de armas que ele usa, mas um grande soldado é chamado de grande soldado pelo nível de cicatrizes que ele... Quem te olha aí hoje vê e fala: nossa, olha lá, cabelinho com gel. Eu não tenho cabelo, mas quem tem?
cabelinho com gel, olha, roupa nova, perfume novo, hein? Mas nem sabe que por trás de tudo isso tem tantas cicatrizes que você suportou, que se fosse outros Nutella no seu lugar já tinha ido embora, mas você está aqui. E quando você vem para um culto como esse, é você dizendo: eu sobrevivi. Te fez chorar? Te fez. Te fez passar noites em claro? Fez. Te fez você pensar em duvidar algumas vezes? Fez. Mas você pulou tudo isso e dizendo: eu vou lá hoje no culto da ceia, porque eu sou um sobrevivente. Irmão, olha, a história não fala de quem desistiu. Conta para mim alguém que desistiu e foi campeão, gente. A história só fala de quem persevera. Está querendo parar por quê? Deus só está dizendo para você: dê mais um passo. Dê mais um passo. Pois é melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Tenta de novo. Fechei, tenta de novo. Eu caí, levanta e tenta de novo. Porque as batalhas de hoje são os testemunhos de amanhã. Tenta de novo. Fala para quem está do seu lado: tenta de novo. Ele sai com as feridas. Aí a Maria entra para encontrar ele do lado de dentro, mas ela encontrou ele do lado de fora. Por que Maria não encontra Jesus dentro da sepultura, se ele me conheceu aqui dentro? Vou me revelar para você lá fora. Só que quando ele sai, o lenço não sai com ele. Ele deixou o lenço na sepultura. Por que ele não deixou na porta, gente? Né? Por que não deixou do lado de fora assim, ó, quando está no cantinho, bem na entrada? Não, deixou lá dentro da sepultura. Você não está aqui. Por que não saiu com a mesma roupa, gente? A roupa demanda a ocasião, gente. Num velório você não vai todo de branco. Num casamento você não vai todo de preto. Meu Deus. Quem é que vai buscar o prêmio do Oscar e vai de pijama? Meu Deus. A ocasião demanda a roupa. Para morrer, morreu de uma roupa, mas para ressuscitar, ele não levou a roupa para fora. Por quê? Porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Ô irmão, eu não sei se você vai dar um amém, mas lá vai. Tem coisas que já não servem mais. Porque isso era da sua vida quando você estava morto lá fora. Você não está aqui. Tem coisa que já não encaixa mais. Tem coisa que já não entra mais. Tem coisa que já não serve mais. Tem que sepultar. Porque para onde Jesus está querendo te conduzir, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. Sabe o que me acha engraçado? É que às vezes quem nos chateia está vivendo e rindo e a gente quase morrendo. Eles estão lá rindo agora, tomando a coquinha deles e a gente morrendo. Por isso que quando você perdoa alguém, não tem a ver com você liberar eles. Quando você perdoa alguém, você liberando as... Oh, irmão, não tem como amar esse Jesus, não, ai. Na cruz ele perdoou quem o matou. Hoje a gente tem dificuldade de perdoar até quem nos feriu. O perdão não é um cadeado, é uma chave. E a culpa? A culpa é uma prisão. Entende? A culpa não te trará cura, mas o perdão vai te conduzir à paz. Você está perdoado. Ele te perdoou. O perdão dele é muito maior do que a sua culpa. Meu Deus. Ele não leva a roupa para fora, ele deixou dentro da sepultura. Por quê? Porque todas as vezes que se trata de transição, você vai ter que deixar os excessos. Porque os excessos podem roubar os Não deixe que os excessos roubem os seus. Vai ter que deixar algumas coisas para acessar certos ambientes. Vai ter que deixar algumas manias, my God, para acessar certos lugares. Vai ter que largar algumas coisas. Talvez ele é bom de microfone, mas fora dele fala demais. Não consegue guardar um segredo. Ouviu aqui, derrama lá. Excesso. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Só a última vez, quem me ouve, diga amém. Aí quando a Maria sai, ela chorando, cadê ele?
Ela está chorando, querendo saber onde está Jesus. Você já procurou por ele hoje? Cadê ele? Aí a Bíblia diz que ele aparece. É engraçado. 2 textos, coloca para mim, eu paro. Mateus 28, 6. Esse é fantástico. Coloca esse texto. Mateus 28, 6. Gente, olha isso. A Maria querendo saber onde ele estava. O anjo aparece e fala: ele não está aqui. Ou seja, você está procurando a pessoa certa. Ele mudou de endereço. Ele morava aqui até hoje de manhã, mas não mora aqui mais não. Você entende que Deus pode mudar seu endereço hoje? Que alguém pode procurar você nos antigos lugares, mas alguém vai falar: não mora aqui mais não. Não, mas ela estava depressiva até aquela ceia. Pois é, até aquela ceia ela estava depressiva. Não está mais. Mudou de endereço hoje. Então, mas eu acho que ele estava meio desviado. Pois é, menino, se converteu naquela ceia. Não mora mais naquele lugar, acredita? Deus vai mudar seu endereço. Eles vão te procurar nos ambientes antigos, mas alguém vai falar: não está aqui. Mas engraçado que a Maria chega na porta do sepulcro e não acha ele. O terremoto aconteceu, a pedra saiu, os guardas, ninguém viu ele passar. A pergunta que não quer calar: ele saiu por onde? Com a porta no sepulcro, com a pedra na entrada do sepulcro, os guardas na entrada. Quando a pedra saiu, ninguém soube por onde ele saiu. Não cavou túnel, não pulou muro, era uma rocha o sepulcro. Saiu por onde, gente? Agora coloca aí, João capítulo 20, versículo 26. Passado 8 dias, vocês não estão aqui, estavam outra vez ali reunidos seus e Tomé, a cura de Tomé, e com eles, estando as portas trancadas. Vai, gente, ela pegou, veio Jesus, e pôs-se no meio deles e disse: alguém me explica isso, pelo amor de Deus. Com a porta do sepulcro fechada, ele saiu. Com a porta da casa trancada, ele entrou. Todo mundo para sair precisa da porta aberta, e todo mundo para entrar precisa da porta aberta. Ele não. Com a porta fechada, com a porta aberta, para ele é a mesma coisa. Ele não precisa de porta, porque ele é a porta. O que ele está dizendo para alguém nessa noite é: você tem limite, mas o teu Cristo não tem limite. Ele não tem limite. Coloca agora o versículo 15. João 20, versículo 15. A Maria falando para o anjo: tá, mas eu quero ver ele, eu quero ver ele, eu quero ver chorando. Aí ele aparece e perguntou-lhe Jesus: sabe o que Jesus pareceu fazer agora? Parece aquelas pessoas que cresceu com você, aí quando te chega num certo nível fala: lembra de fulano? Não, não conheço. Como é que era o nome da mulher, gente? Maria. Por que ele não chamou ela de Maria? Porque agora não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o indivíduo. Você vai entender. Mulher, por que choras? A quem buscas? E ela supondo, e ela pensando ser o jardineiro. Gente, jardineiro fica onde? Jardineiro trabalha onde, gente? Vou parar aqui. Jardineiro trabalha onde? Jardim. E por que ele aparece como jardineiro? Ele não apareceu como jardineiro para Pedro. Ele não apareceu como jardineiro para Tiago. Ele não apareceu como jardineiro para João. Mas para uma mulher. No sepulcro de José de Arimateia, que ficava dentro de um jardim, ele aparece como jardineiro. Tem algo profundo aqui, não tem? Como jardineiro, ele aparece no jardim da ressurreição para uma mulher. O que ele está ensinando para nós? É porque lá no jardim no Éden,
Quando a serpente apareceu, ela não apareceu para Adão. Apareceu para quem? Para Eva. A Eva era o quê? Mulher. Pegou a menina e matou a Eva onde? Dentro do jardim. Agora ele aparece como jardineiro dentro de um jardim. E o que ele está dizendo é: no mesmo lugar que te mataram, eu estou lá para restaurar o seu jardim. E no lugar da culpa, você vai carregar o fardo do perdão. E no lugar onde você pensava que era o seu velório, será a sua ressurreição. Sua casa não é um sepulcro, sua casa não é a sepultura, sua casa não é um cemitério, a sua casa é o jardim, e Jesus é o jardineiro. Diga para 3 pessoas e eu oro para 3, mas fala com vida assim, ó: o jardineiro está no jardim. Ah, meu Deus. Ora mais. Ora mais. Oh, nós estamos no jardim nessa noite. O jardineiro está em casa. No jardim você não comemora a morte, você só celebra a vida. No jardim é onde você dá frutos e não dá fama. É no jardim que os espinhos são quebrados. É no jardim que ele te poda, não para te matar, mas para te fazer crescer. Que a poda não tem a ver com o seu extermínio, mas tem a ver com a sua evolução. Ah, essa foi forte, hein? Pega aí. Quem não está pronto para ser podado também não está pronto para crescer. Quando Deus quer te fazer crescer, Ele não te mata, Ele te poda. Ele só elimina o que está te impedindo de fazer você esticar. E Deus vai nos esticar, porque Deus está entregando a cidade na mão do sacerdote. Deus está entregando a cidade na mão da igreja. Contagem pertence a Jesus. Essa cidade é o jardim de Deus. Nós somos sacerdote nesse lugar. Meu Deus. Que família que não briga, irmão. Não vem mostrar cara de santidade, não. Que família que não briga, irmão. Que família que de vez em quando não discorda um do outro. Eu discordo. Que família que não tem um que às vezes não torce o bigode pro outro, irmão. Mas ainda é família. O diabo odeia porque ele não tem família. O miserável não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, só tem escravo. Você tem pai. Você tem irmão. Você tem herança. Você entende? Nós estamos no jardim de Deus. Quem pode aplaudir é Jesus. Fica de pé, eu quero orar, quero orar, quero orar, quero orar. Fica de pé, fica de pé. A sua casa é o jardim de Deus, cara. Vai ter semanas, pastor Ronaldo, você vai ter que colocar uma faixa lá: estamos em manutenção. Deus está alinhando algumas coisas, estamos em manutenção. Ele está tratando com algumas coisas, tratando em algumas áreas. Mas a sua casa não é um cemitério. A sua casa é o jardim de Deus. E é nesse ambiente que Ele vai se revelar, que Ele vai se revelar, que Ele vai se revelar, que Ele vai se revelar. O Tomé é o Tomé, mas Ele vai revelar quando? Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. Se eu ver, eu acredito. Aí Jesus aparece: Tomé, eu não quero que você vê. Eu quero que você me... Mas você sabia que a física diz que tudo que você toca, você também é tocado? Não foi Tomé que tocou nele. Foi ele que... Ele vai tocar em alguém aqui hoje. Você que está nos assistindo aí, não sei se você está no Brasil, oh my God, ou fora do Brasil, Ele pode te tocar hoje. Irmãos, o mesmo Jesus que ressuscitou aquele menino de 3 anos na Angola 12 dias atrás, está aqui dizendo: eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar. Enfermidades vão desaparecer. A graça de Deus será derramada sobre esse ambiente. Nós estamos em um ambiente profético e não um ambiente patético. A vida de Deus está nesse jardim. Você pode erguer as suas mãos. Oramar. Espírito Santo, Tu estás aqui. Estamos no seu jardim. Arabás. Iribiandarabás.
Talvez alguém está nessa mesa da ceia chorando. O Senhor é a cura. O Senhor é o jardineiro. O Senhor é o jardineiro. Nos poda, elimina aquilo que está nos impedindo de esticar, de crescer, de nos avançar para a próxima estação, para os próximos verões, para os próximos outonos, para as próximas primaveras. Mas eu quero declarar que aonde os teus filhos colocarem as mãos, tu vai colocar a sua na frente. Ah, Senhor, porque está escrito: se crermos em ti, faremos o que tu fez, e faremos coisas maiores, 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 maiores. Se entrou alguém enfermo aqui nessa noite, seja curado agora. Se entrou alguém aprisionado em depressões, seja livre agora, porque Ele não te achou livre para te fazer preso, mas te encontrou preso para te fazer livre. Seja livre da culpa. Seja abençoado, seja liberto, seja restaurado, seja transformado para transformar, seja curado para curar, seja avivado para avivar, seja erguido para erguer, seja tocado para tocar. Que Deus venha abençoar a sua família. É o jardim de Deus. A recomeçar o jardim de Deus. E o jardineiro está entre nós. Quem pode aplaudir é Jesus. Deus abençoe.